Caiu, mano. Comecei de novo. Muito bem, vamos sentar aqui. Boa noite, Cássio. Vamos entrando aí porque houve um problema com a internet. Eu espero que dessa vez vai funcionar. Érica, boa noite. Pronto, meu amado. Boa noite, reverendo. Como é que tá, meu irmão? Tudo bom, Everaldo? Tudo em paz? Tudo bem, graças a Deus, amado. Oh, ótimo, satisfação, viu? Tê-lo conosco. Cássio Renan, boa noite, meu querido. Tudo bem? Tudo em paz aí? Érica. Irmãos, vamos aí compartilhando, convidando os demais amigos. Boa noite, Anderson. Deus abençoe você, né? Nós estamos iniciando nossa live e queremos, nessa noite, tratar de um assunto muito importante, né? Muito interessante, pertinente para nossa sociedade, né? E aí nós convidamos hoje o pastor Everaldo Borges, que daqui a pouco ele vai se apresentar, né? E teremos aí um bate-papo, um momento maravilhoso aí de conversa, né? Vamos dando as boas-vindas aí à Érica, nossa irmã Cláudia também aqui conosco. Deus abençoe, né? Vamos ter um tempinho aqui, enquanto o pessoal vai entrando, para que a gente possa, viu, pastor Everaldo, efetivamente iniciar, tá bom? Nair, Odete, muito obrigado pela sua presença, viu? Nair, Deus abençoe. Bem-vinda. É isso aí. É exatamente, Cássio, viu? O pastor Everaldo é um homem de Deus, né? Presente de Deus para a nossa igreja, né? Que bom. Graças a Deus por ter o pastor Everaldo conosco. Daqui a pouquinho vamos conversar com ele, né? Muito bom. É isso aí, gente. Que bom. Estamos prontos. Queremos primeiro apresentar o pastor Everaldo e dizer que é um privilégio ter aqui conosco, pastor. E, por favor, né, já se apresente aí, então, é melhor, né? Quem tu és, onde moras, e depois vamos apresentar o nosso tema de hoje, tá bom? Por Certo. favor. Eu sou o pastor Everaldo, eu sou pastor da Congregação Presbiteriana 2 de Julho. Tenho a alegria de conviver com os pastores, meus amigos, irmãos, queridos, meus conselheiros, pastor Lutero, pastor Vilvânio e o pastor Jean e o pastor Timóteo. Uma grande bênção de Deus na minha vida, esses homens. Estou aqui com a minha esposa, ela também me ajudará a falar. Pronto. Irmã Fabiana, boa noite, minha irmã. Deus abençoe você, Boa abençoe o noite, Miguel. pastor. Prazer, viu, ter você com a Amém. gente. Que Igualmente. ótimo. Que bom. Hoje, Isso aí. a minha ideia é expor sobre a questão do transtorno do espectro autista como um pai cristão. Pronto. Isso vai ser bênção, viu? Um pai falando com vocês, tá certo? Ótimo. Então, pastor, vamos fazer o seguinte, né? Nós vamos aproveitar então, apresentar aí o tema e eu queria fazer numa forma. Michaeline, bem-vinda, viu? Renata, Deus abençoe aí vocês. Aproveitem o tema. De repente, alguém quiser também comentar alguma coisa, puder fazer alguma pergunta, né? Partilhar, porque a nossa ideia é fazer realmente uma partilha aqui de experiências e poder, quem sabe você aí da sua casa e alguém, né, é um assunto talvez seja novo para muitas pessoas, para outras pessoas é um assunto já conhecido, mas realmente a proposta nossa e o tema escolhido é trazer uma esperança, né, à luz da Bíblia, à luz da experiência que o pastor tem obtido, né, na sua própria família. Então, vamos conversar com quem, né, tem se preparado também, né, pastor, para para tratar do assunto, conhecer de uma maneira profunda. Então, de maneira introdutória aí, diga para nós o que é, né, esse transtorno, aquilo que é interessante, né, nós sabemos, tá bom? Fique à vontade, viu?
Tá bom, quero saudar a todos com a graça e com a paz de Deus. E, como eu disse, eu vou tratar desse assunto como um pai cristão que tem um filho e tem vivenciado as questões do espectro autista. Como cristãos, nós devemos interpretar e viver neste mundo conforme o ensino da palavra de Deus. E a Bíblia ensina que Deus governa e dispõe de todas as coisas de forma soberana. Então, nós podemos chegar à conclusão que algumas crianças estão no espectro autista para a glória de Deus. Então, tudo que acontece conosco, com os nossos filhos, é para a glória de Deus. No Evangelho segundo o relato do apóstolo João, capítulo 9, versículo 1 ao 3, diz assim: caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença e os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou os seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Então, eu creio, meus amados irmãos que nos acompanham esta noite, em 3 pressupostos que guiam a vida de um cristão que tem um filho que está no espectro autista. O primeiro pressuposto é que nossos filhos são bênçãos de Deus, são filhos da aliança, filhos do pacto. Nós devemos amar, respeitar e aceitar os nossos filhos do jeito que eles são. Independente das suas limitações e dificuldades, nós devemos conviver e ensinar a palavra de Deus, respeitando o tempo e as limitações de nossos filhos. Então, de forma objetiva, eu vou tratar um pouco da história. Em segundo lugar, vou tratar o que os pais precisam saber sobre o transtorno do espectro autista. E, por fim, como pastor, vou deixar uma mensagem de esperança. Pronto, então, primeiro... é exatamente isso. A proposta é exatamente essa, viu? Então, é exatamente isso, porque como a tia Cris colocou aqui, hoje é muito comum o autismo. Na verdade, é algo que tem sido conhecido, se tornado conhecido hoje, né? Então, para muitas pessoas é novo. Eu imagino, né, quando os pais detectam essa problemática, e aí é algo novo, né? E aí como tratar disso, como cuidar. É mais ou menos isso, pastor? Podemos caminhar depois por aí também, né? Essa é a ideia? Isso mesmo. Isso Pronto. mesmo. O termo autismo ele foi criado em 1908. Tinha um psiquiatra chamado Eugen Blauer, e ele, Miguelzinho está aqui. E aí, ó, Miguel. Ô, Miguel, um beijo, meu lindo, para você. Deus te abençoe, Miguel. Graça e paz também, meu lindo, viu? Esses dias eu ouvi você cantando aí, você vai ser, ó, você é joia, viu? Que bom ter você aí. Ótimo. Você lembra de mim, Miguel? Quando você veio na minha igreja? Vamos lá. Então, gente, voltando, o psiquiatra Leo Kanner, ele vai publicar uma obra chamada Distúrbios Autísticos em 1943. E ele vai fazer um estudo com 11 crianças. E ele vai perceber que essas crianças elas têm um comportamento de se isolar. E ela vai ter uma comunicação diferente. E ela vai usar os pronomes de forma diferente e vai repetir sons e palavras. Em 1944, vai surgir um estudioso chamado Hans Asperger. E ele vai escrever um artigo chamado A Psicopatia Autista na Infância. E a partir desse livro, desse artigo, ele vai apresentar algo que não tinha acontecido antes. Ele vai tratar sobre as crianças como pequenos professores. Ele vai falar no artigo sobre as crianças que têm um comportamento intelectual, um QI mais elevado, né? Então, tem o Hans Asperger, ele vai ter uma importância muito grande nos estudos sobre a questão do autismo. Agora, em 1952, o Manual Diagnóstico e Estatístico de Doenças Mentais vai surgir, o DSM-1, e ele vai dizer que o autismo é uma espécie de esquizofrenia. Então, na década de 50,
nós tivemos assim umas hipóteses muito equivocadas que até os dias de hoje são trazidas à tona. Por exemplo, na década de 50, por causa de Léo Kleiner, ele vai trazer a hipótese da mãe geladeira. Então, ele vai dizer que a mãe, por ser fria, vai produzir a questão do comportamento autístico do filho, o que é extremamente equivocado e errado. Mas essa ideia perdurou muitos anos. Na década de 60, os estudos avançaram, então eles começaram a entender o autismo como um transtorno que era presente em determinada área do cérebro e que alcançava diversas classes, pessoas, países e etnias. Em 1978 vai acontecer uma coisa interessante. Em 1978, um psiquiatra chamado Michael Hutter vai fazer uma classificação do transtorno. Ele vai classificar cientificamente. Ele vai dizer que o transtorno do espectro autista vai apresentar um atraso e um desvio social, problemas na comunicação, comportamentos incomuns e movimentos estereotipados. E vai dizer que isso vai acontecer aos 30 meses de idade, né? Vai acontecer logo ali na primeira infância. Então, você tem aí uma mudança de perspectiva. Já não se tem mais aquela perspectiva da mãe geladeira como o Léo Kleiner pensou antigamente, que é uma perspectiva errada, equivocada. Então, não se pode culpar os pais, e os pais não devem se sentir culpados, porque nós temos causas genéticas e causas ambientais, exposições ao ambiente que provocam. Então, os pais não têm culpa disso. Em 1980, vai surgir o DSM-3, e aí já vai mudar a classificação. Vai dizer que a questão do autismo é um transtorno invasivo do desenvolvimento. Em 1981, vai surgir uma psiquiatra chamada Lorna Wing. Ela vai desenvolver o conceito de autismo como espectro. Então, hoje em dia, nós não falamos mais em autismo, nós falamos em transtorno do espectro autista. Então, nós não dizemos assim, Paulo Miguel tem autismo. Nós falamos que Paulo Miguel está no espectro autista. Trata-se de um conjunto de características. É um espectro. Então, nós vamos ter em 1988 um psicólogo da linha comportamental chamado Ivar Lovaas, e ele vai fazer um estudo com 19 crianças com o transtorno do espectro autista entre 4 e 5 anos. Ele vai fazer 40 horas de atendimento e vai fazer um experimento com 2 anos. E vai perceber que o desenvolvimento cognitivo dessas crianças, por meio de uma abordagem da psicologia chamada de ABA, abordagem, análise do comportamento aplicada ao autismo. E aí você vai ter, em 1994, tanto o DSM-4 quanto o CID-10 vão classificar. O CID-10 é a classificação internacional de doenças. Vão ter a mesma classificação, então vai facilitar e não vai ter mais a confusão que se tinha antes entre a questão do autismo e o transtorno do espectro autista. Em 2007, a ONU vai instituir o 2 de abril como Dia Mundial da Conscientização do Autismo. Então, quando aconteceu em 2007, esse Dia da Conscientização Mundial do Autismo, a Organização Mundial de Saúde estimou que aproximadamente 70 milhões de pessoas estão no espectro. 70 milhões de pessoas estão no espectro autista, né, espalhados pelo mundo. Aqui no Brasil, em 2012, vai ser sancionada a Lei Berenice Viana, que vai trazer os direitos das crianças com o espectro autista. Algo muito importante vai acontecer para a conscientização e para o entendimento sobre o espectro autista em 2013, com o surgimento do DSM-5. O DSM-5 ele vai classificar e vai facilitar por meio de critérios sobre o que é o transtorno do espectro autista, né? E tem 2 critérios importantes no DSM-5, que é o Manual Diagnóstico
de psiquiatria. Primeiro, ele vai apresentar o primeiro critério, que são as deficiências sociais e comunicativas. E o segundo critério, os comportamentos repetitivos e estereotipados. Aí vale ressaltar que no CID-10, no Código Internacional de Doenças, que é o atual, o transtorno do espectro autista é classificado como transtorno global do desenvolvimento. Então, os médicos colocam nos relatórios o F84. Mas em 2022, nós já temos aí o CID-11, ele é novo. E no CID-11, já se apresenta o nome transtorno do espectro do autismo. Então, houve essa mudança que vai ser colocada a partir de 2022. Então, esse é o primeiro assunto, né? Uhum. Eu queria apresentar objetiva, relatando a história do espectro autista. Então, em relação à história, eu quero destacar três coisas importantes, né? A primeira é a questão do nome, né? Nós não chamamos mais de autismo, sim, transtorno do espectro autista, ou como no CID-11, transtorno do espectro do autismo. Vale ressaltar também o método ABA, né, que é uma abordagem da psicologia comportamental, que é a análise do comportamento aplicada ao autismo, né? Os psicólogos desenvolvem essa terapia comportamental e tem um efeito muito abrangente. O meu filho, ele fez acompanhamento, mas numa outra abordagem, que é a abordagem da terapia cognitivo-comportamental, e tem apresentado também um resultado muito, muito grande, muito bom, né? E eu quero tratar agora, em segundo lugar, o que os pais precisam saber sobre o transtorno do espectro autista. Alguém tem alguma pergunta, alguma observação até esse momento? Eu penso que algumas pessoas estão acompanhando aqui, e a tia Cris, né, que ela trabalha com transportes, ela está lembrando que, de acordo com a lei de proteção do PNE, os autistas gozam de direitos preferenciais. Então, pelo que ela coloca, já existe uma lei que já aborda isso aí, né? Isso aí. Ela faz um lembrete aqui. Obrigado, tia Cris, pela sua participação. Muito bom. Então, vamos lá. Então, vamos para o segundo bloco aí do segundo... Isso, vamos lá. Pode dizer, meu pastor. Que bom. Estou aqui... Então, vamos lá. Muito bem. Vamos lá. Em segundo lugar, eu quero tratar com vocês o que é que os pais precisam saber sobre o transtorno do espectro do autismo. O que é o transtorno do espectro autista? É um distúrbio complexo, não é algo simples, é algo complexo, do neurodesenvolvimento. Neuro porque envolve a questão do funcionamento do nosso corpo, do nosso cérebro, né? E desenvolvimento porque as crianças que estão no espectro, elas têm um neurodesenvolvimento diferente. E é um amplo espectro. Cada criança com o transtorno do espectro autista é diferente. Nenhuma criança é igual. Assim como nós somos diferentes, cada criança no espectro autista também é diferente. E ela apresenta manifestações clínicas diferentes. Algumas crianças têm um comportamento de rodar as coisas, de observar coisas rodando, de se isolar completamente. Outras crianças não, elas apresentam algumas características. Então, nem todas as crianças ou pessoas no espectro autista apresentarão o mesmo comportamento. A isso nós chamamos de manifestações clínicas diferenciadas. E o transtorno do espectro autista é caracterizado por prejuízos. Então, existem prejuízos na interação social. Então, é muito comum que uma pessoa ou uma criança no espectro autista tenha dificuldades de relacionamento social. Ela tem uma tendência a isolar-se em seu mundo e a ficar envolvida apenas em seu mundo.
Além disso, além da dificuldade na interação social, há uma dificuldade na comunicação verbal e não verbal. Então, a criança no espectro, ela tem dificuldade de dizer o que ela está sentindo ou o que ela está pensando. Algumas pessoas no TEA, elas falam e têm assim, uma capacidade de linguagem extremamente eloquente e elaborada. Outras crianças não têm dificuldade de falar, elas quase não comunicam, quase não falam, ou comunicam muito pouco. Outras não conseguem se comunicar com palavras, mas emitem sons. Elas não conseguem dizer exatamente o que ela está sentindo, ela não consegue expressar. Então, é muito comum, ao invés dela pegar o copo, ela aponta para o copo. Ao invés dela pegar alguma coisa que ela quer, ela aponta ao invés de pedir. Então, existem pessoas no espectro que são verbais, elas verbalizam, algumas verbalizam extremamente, têm uma capacidade de verbalização incrível, outras verbalizam muito pouco, outras não verbalizam. São chamadas não verbais. E elas também apresentam comportamentos e padrões restritos, têm uma rotina, elas precisam seguir a mesma rotina para se autorregularem. Então, elas passam muito tempo fazendo as mesmas coisas. A mesma rotina, o mesmo ritual, o mesmo comportamento. Por exemplo, ela está acostumada a chegar na escola naquele horário e sentar em determinado banco. Então, ela vai seguir esse comportamento padrão e repetitivo. Na forma de brincar. É muito comum que as crianças, no transtorno do espectro autista, façam o alinhamento, né, dos brinquedos. Então, elas ficam emparelhando os carros, colocando os brinquedos um atrás do outro, né, e assim ela vai criando uma rotina. Além dos padrões restritos, há também comportamentos repetitivos e estereotipados. Há um termo em língua inglesa que define um comportamento muito característico de algumas pessoas com autismo, que é esse comportamento de ficar para frente, para trás, de forma repetitiva quando se está em um nível estressante ou apenas para se autorregular. Algumas pessoas no transtorno do espectro autista, elas se balançam. E há os movimentos dos streamings, com movimento com os dedos. Algumas podem fazer assim com os braços ou com a mão no rosto. Então, é também um padrão repetitivo e estereotipado do comportamento. Eles têm interesses e atividades muito específicas. Por exemplo, o meu filho, ele gosta muito de avião. Ele tem um interesse incrível por avião. É o que a gente chama de hiperfoco. O hiperfoco dele é com o avião. Depois esse hiperfoco pode mudar. Ele passou o tempo a desenvolver o hiperfoco do trem. Né? E aí eles, com o passar dos anos, eles vão se especializando e sabem tudo sobre determinados temas e assuntos. Né? Deixa eu fazer uma perguntinha rapidinho aqui, pastor. Assim, no caso, você está falando de alguém que já foi diagnosticado, é isso? Ou, por exemplo, imagina aquela mãe que não ainda teve o acesso, né, não conhece, e vê o seu filho repetindo movimentos ou alguma coisa diferente. Então, quais seriam os sinais? Então, basicamente, esses sinais que sejam toques na fala. Então, tudo isso pode ser um sinal, né, que a criança possua esse... É isso mesmo, né? Por aí mesmo? Pronto. Então, eu vou apresentar agora quais são esses sinais. Pronto, quais são ótimo. Os que a mãe deve observar para identificar se o seu filho tem essas características. Antes de tudo, mesmo observando esses sinais, é necessário encaminhar o seu filho para um pediatra, que vai fazer uma avaliação, né? O próprio pediatra faz uma avaliação e encaminha para o neuropediatra. E o neuropediatra, então, é o profissional responsável que fará o diagnóstico. Então, eu vou apresentar alguns sintomas do espectro autista, alguns sinais, né? Nós preferimos usar a expressão sinais, mas quem faz a questão do diagnóstico é o neuropediatra. Neuropediatra, né?
ele é o profissional que faz o diagnóstico. O primeiro encaminhamento é ao pediatra. O pediatra faz uma avaliação, identifica que há uma dificuldade no comportamento, há o neurodesenvolvimento não está compatível com a idade, e a partir dessa avaliação do pediatra sobre o desenvolvimento humano, ela vai encaminhar, ou a própria pediatra também pode dar esse diagnóstico, ao neuropediatra. Quais são os sinais que nós devemos ficar atentos? Os sinais que nós devemos ficar atentos dizem respeito à reciprocidade emocional. O modo como a pessoa, como a criança, tem uma redução de interesses, emoções e afetos. Ela não demonstra sentimentos, ela não tem uma iniciativa para interagir socialmente, ela se isola bastante. Esse é um sinal de isolamento. Ficar atento se a criança, de fato, se isolar demais, ter uma necessidade de se isolar. Um outro sinal são os comportamentos comunicativos, uma dificuldade na compreensão, na utilização de gestos, nas expressões faciais. É muito comum que a pessoa no espectro autista tenha dificuldade para fazer o contato visual. Então, as mães notam desde cedo que a criança ela não olha nos olhos, ela não demonstra a afetividade. Então, para desenvolver, manter e compreender os relacionamentos, então, a pessoa no TEA, ela tem pouco interesse por pares, elas não brincam de forma mais... Papai, onde está seu sapato? O sapato ali, Miguel. Ela não brinca com a mesma funcionalidade que as outras crianças, elas brincam do jeito delas. Então, a pessoa no TEA, ela tem um comportamento, ela tem uma forma de agir, de brincar diferente. Então, por exemplo, uma criança vai pegar o carrinho e vai ficar rodando em casa. A criança no TEA, ela vai pegar o carrinho e ela vai virar e vai ficar girando a roda. Ela tem uma espécie de autorregulação quando as coisas estão em movimento. Então, esse também é um sinal. Algumas brincadeiras não vão fazer muito sentido. O brincar de uma forma diferenciada. Lembrando que nem todo brincar diferenciado é, de fato, característico do espectro autista. Uma criança pode brincar de uma forma diferenciada apenas pelo simples fato de ser extremamente criativa. Então, nem toda forma de brincar diferenciada ou disfuncional da mesma forma que as crianças brincam pode ser uma característica do autismo, do transtorno do espectro autista. Além disso, ela tem dificuldades com contextos sociais, dificuldades para fazer amizades, dificuldades para coordenação motora, uso de objetos, falas repetitivas. Algumas crianças andam na ponta dos pés, por causa da questão do processamento sensorial. Elas ficam alinhando brinquedos. E há também o girar objetos, girar coisas. Gostam muito de girar as coisas. Uma característica muito proeminente é a ecolalia, que é a repetição de palavras ou frases. Então você pergunta assim para uma pessoa, para uma criança, o que você fez na escola hoje? Aí ela vai te responder assim, o que você fez na escola hoje? Isso é ecolalia, que é uma repetição de frases ou palavras. É um marcador também, é um sinal de que a criança precisa ser avaliada por um pediatra, por um neuropediatra, ou também por um psicólogo que vai fazer um psicodiagnóstico. Também ajuda os pais a entender esses sinais, né? Eles também têm uma insistência nas mesmas coisas. Eles são repetitivos, eles gostam de rotinas e padrões, e se esses padrões mudarem, eles ficam extremamente agitados e nervosos. Eles têm interesses fixos, restritos, eles têm uma intensidade e um hiperfoco. Eles têm, assim, uma questão de ficarem focados em determinados sons, em determinadas texturas. Eles têm uma fascinação visual por luzes, movimentos. Vale ressaltar também que a pessoa no espectro autista ela tem o cérebro hiperexcitado. Então, enquanto nós conseguimos pensar,
organizadamente sobre diversos assuntos. Uma pessoa no espectro, ela pensa sobre diversos assuntos, mas os seus pensamentos estão acelerados e desorganizados. Então, é muito comum que elas, na comunicação, até mesmo as verbais, elas falem muito rápido ou não consigam ordenar adequadamente as palavras de acordo com o DSM-5. Uma outra característica é que, além do cérebro ser hiperexcitado, o cérebro de uma pessoa no espectro autista é hipersensível. E é, então, uma das características do espectro autista, muito proeminentes, é o transtorno do processamento sensorial. Um sinal é que a criança não gosta de ser abraçada. É como se o abraço, é como se o toque numa pessoa no espectro autista machucasse. É como se um abraço, até mesmo da mãe e do pai, doesse no corpo. Então, é muito comum pessoas, crianças do espectro, terem uma resistência a toques, a abraços, a afetividade. Isso nós chamamos de processamento sensorial. O cérebro e o corpo, né, obviamente, ele é hipersensível. Então, nós temos aqui o que os pais precisam saber como sinal, né? Os comportamentos repetitivos, estereotipados, os interesses restritos, as dificuldades comunicativas e linguísticas. Uma marca que os pais devem se preocupar, por exemplo, quando o filho fez 2 anos e ainda não tem uma linguagem mais elaborada. Então, obviamente, o pai deve insistir mesmo em levar ao pediatra. Alguns vão dizer que as crianças se desenvolvem no tempo delas, mas se uma criança é diagnosticada ou é avaliada pelo pediatra e neuropediatra logo no início da sua vida, 1 ano, 2 anos, a tendência é que ela tenha um acompanhamento mais direto, mais objetivo e mais profícuo, mais útil para a sua vida, né? Ótimo. Eu, pastor, estou vendo aqui algumas pessoas comentando, e a Thaís Neves, ela está dizendo que a psicopedagoga é a primeira a descobrir, mas eu creio que aqui já é a criança numa idade escolar, eu penso, né? Porque o que você está dizendo inicialmente é que em casa os pais vão identificar, não é isso? Isso. Em relação Esses sinais são sinais observados pelos pais. No caso de Paulo Miguel, a professora na escola identificou esses traços. Então, Thaís, ela está dizendo o seguinte, que na escola o professor, o pedagogo, o psicopedagogo, ele vai, de fato, perceber que a criança não está no processo de neurodesenvolvimento convencional, né? No período normal da escola. Pronto, vou aproveitar aqui, porque assim, para você descansar um pouquinho, mas vai ter uma perguntinha rapidinho aqui também. Nossa irmã Neiva, né, a quem nós damos as boas-vindas e o boa noite, ela faz uma pergunta, eu vou fazer as perguntas e depois a gente vai conversando aqui, tá bom? Para não ficar para o final todas as perguntas, mas vamos lá. Ela está dizendo assim que quando a família só recebe o diagnóstico na fase adulta, quais seriam as atividades mais recomendadas, principalmente nesse período de quarentena? Você quer deixar para responder depois ou responde agora isso aí? Adulto em quarentena. Agora. Pronto, vamos lá então. A questão do transtorno do espectro autista em adultos é igualmente complexa. Por quê? Existe o transtorno do processamento sensorial, a dificuldade de relacionamentos, inclusive com os familiares. Então, a recomendação é que se faça atividades lúdicas, né? O brincar, coisas que o próprio adulto já tem um ritmo de fazer. Obviamente, ele não foi despertado se tiver o diagnóstico agora, se ele nunca fez terapia, por exemplo. Mas se ele já fez terapia, então existem atividades que os psicólogos, os terapeutas ocupacionais, eles passam para que esses adultos façam, né? Uma atividade interessante que eu recomendo é pintar, fazer arte, usar pinturas, usar músicas, usar instrumentos. Eles têm
uma decodificação musical muito grande, eles têm um gosto por música muito grande. Então, pinturas, imagens, filmes, texturas, massa de modelar, argila, né? argila, toda a expressão artística pode ajudar a desenvolver o comportamento e melhorar o comportamento de uma pessoa no espectro na fase adulta, na quarentena, porque a quarentena vai causar também um alto nível de estresse. Então, se não tiver argila, pode fazer com farinha de trigo, né? Alguma massinha aí, pode fazer um bolo, pronto, amassa um pão. Mas eu penso que essa tipo de atividade com artes também se aplica a todas as idades, né? Crianças para manusear objetos, né? Texturas, como muito bem. Que todas ótimo. as idades. Então, além das questões comportamentais no espectro autista, existem também 2 outros fatores que são extremamente importantes para que os pais observem, que são as intolerâncias alimentares e as diversas alergias, né? Sobre esse assunto, eu vou pedir à minha amada esposa que discorra. Pronto. Muito bem, irmã Fabiana. Então, vamos lá, né? Ele falou mais, agora vamos falar da comida, as dificuldades, porque veja que não é apenas a questão de comportamento, né? Mas também a própria saúde, os sintomas aí da comida, o que pode causar. Então, vamos lá, minha irmã. Fique à vontade, viu? Sim, obrigada, pastor. É sempre um prazer falar sobre algo que nós temos vivenciado dia após dia. E quando nós estamos na realidade, a gente percebe o quão é importante a gente divulgar e falar sobre o que tem dado certo, né? E o que de fato é importante. Então, no caso de Paulo Miguel especificamente, sabe-se de tudo que eu tenho estudado e visto e fazendo a leitura dele, como a primeira terapeuta ocupacional dele me falou, Fabi, você vai fazer a leitura do mundo para Paulo Miguel e fazer a leitura de Paulo Miguel para o mundo. E essa leitura se dá não só pela questão comportamental, pelas atitudes que precisam ser exercidas dentro de casa, mas também pelo quadro clínico da criança. Então, sabe-se que o organismo da criança no TEA, ela é um organismo inflamado. E essas alergias, né, sabe-se que existem uma série de intolerâncias que acometem eles, vem de um princípio que faz com que uma série de ações e comportamentos deles sejam justificados. Por exemplo, no caso de Paulo Miguel, especificamente falando, de tudo que eu tenho estudado e visto, ele tem um quadro de disbiose intestinal. E o que é isso? Disbiose intestinal vem de um quadro de inflamação que é oriundo da ausência de probióticos. Por conta disso, toda criança no TEA, ela não produz probióticos, que são as bactérias boas, que são os lactobacilos, que quando nós estamos com um quadro de agravamento intestinal, a gente, né, toma lactobacilos que é bom, toma um probiótico como kefir, como kombucha, como chucrute. Então, esses probióticos vão encher o intestino dessa criança como essas bactérias boas. E essa flora benéfica vai lutar contra a flora patogênica. E a flora patogênica aumenta por conta dessas alergias que essa criança tem. Quando, há 2 anos, a gente fez os exames de Miguel, percebemos que ele tinha um quadro de intolerância seríssima por causa da disbiose. Essa disbiose é um quadro de aumento de fungos nesse intestino. E esses fungos causavam uma série de comportamentos estereotipados, de ausência de fala. Paulo Miguel não falava há 2 anos. Os brinquedos, as brincadeiras eram totalmente disfuncionais. Ele só jogava para cima.
ele não conseguia formar frases. Só falava duas palavrinhas, tipo água, quero xixi, tipo, né, fazer xixi. Sempre quando queria alguma coisa, apontava, não comunicava nada. Ia para a escola assim, pelo fato de ir para a escola, ele estava sendo acompanhado por um quadro de... só um momentinho aqui que deu uma falha aqui na tela, por favor. Pronto, voltou. E aí, lá na escola que ele estava, na época, há 2 anos, ele apresentava um comportamento muito aquém do esperado para os coleguinhas de classe. Ele estava com 4 anos, 4 a 5 anos. E aí a gente percebeu que, por conta dessas inflamações, por conta das alergias e intolerâncias com leite, sabe-se que o leite agrava o comportamento e as inflamações da criança, o glúten. Então, para ele foi submetido a uma dieta totalmente restritiva, de ausência de glúten e de caseína, que é a proteína do leite, que inflama o organismo de qualquer pessoa, não necessariamente a criança no TEA. Então, no caso da criança no TEA, vai agravar ainda mais, porque eles não possuem a flora benéfica. E a flora patogênica, por consequência, vai aumentar muito mais. E aí, a gente percebeu que, através desse quadro clínico de intolerâncias, a gente restringiu tudo que inflamava ele, tudo que agravava o comportamento dele, e fizemos um tratamento voltado para a medicina integrativa, né? A linha de tratamento que foi submetida a ele foi os lactobacilos, os probióticos em geral, em jejum pela manhã. Depois, o REAC, que foi uma terapia que são de 2 cientistas da Itália, que eles fizeram com que esse aparelhinho, essa terapia, fizesse como é que eu posso dizer? Ondas sonoras. Isso, emite ondas sonoras e ondas de rádio para tirar toda a inflamação existente, para trazer um reequilíbrio no corpo. Melhor dizendo, ele vem para restaurar o cérebro e o corpo dessa criança. Então, por consequência disso, Paulo Miguel começou a ter reações, né, muito benéficas, começou a ter respostas muito positivas com relação a isso, começou a aquisição de fala. Tem também as suplementações que são extremamente importantes para eles, porque eles precisam ser suplementados com o ômega 3, que traz uma função neurológica muito boa, muito positiva, com vitamina D, com vitamina K, vitamina E. Então, é necessário também, além da equipe multidisciplinar, de fonoaudióloga, terapeuta ocupacional, ter uma nutricionista voltada para a especialização no autismo, justamente para que essa criança seja assistida dentro das intolerâncias que ela apresenta, e associado a isso, a homeopatia, que foi quando nós percebemos que ele começou um processo de desintoxicação. E essa desintoxicação a gente não queria suprimir com a alopatia. Porque, por exemplo, a febre faz com que ele apresente lá os graus. Então, vai aumentando o grau. Aí a gente joga uma medicação que vai suprimir essa febre. No caso dele, não. Nós permitimos que a febre viesse e fosse tratada com uma alopatia lá de trás, quando a gente era bem criança, a gente ouvia como é mesmo o nome da homeopatia, meu filho? Beladona, que antigamente se usava muito. Então, a beladona, junto com compresses, junto com outros medicamentos ali da homeopatia, fizeram um efeito incrível que Paulo Miguel respondeu assim muito positivamente em todos os aspectos, de interação na escola, desculpa, de
comportamento, de percepção do que está acontecendo ao redor dele, de perguntar as coisas, tipo dizer a ele, meu filho, não faça isso. E ele dizer, papai, eu não consigo, sabe? Falar, explicar, verbalizar o que ele está sentindo. Da gente dizer, faça isso. Ele, não, papai, eu não quero. Então, o avanço e o progresso veio muito rápido, né? Então, nós não... a corrente, a linha que a gente optou por seguir, foi uma linha totalmente voltada para o que é natural, para o que o organismo dele, o corpinho dele, seja respeitado, essas intolerâncias e essas limitações que, de uma certa forma, o autismo impôs por conta dessas alergias, e a gente viu a resposta. Então, o caminho das pedras para a gente aqui foi esse, né? Seguindo tudo totalmente voltado para o que é natural, sem situações assim, sem impor a ele coisas que iriam prejudicá-lo cada vez mais. Então, a gente viu que aqui deu certo e a gente está conduzindo todo mundo para isso aí. Que bênção, minha irmã, né? Graças a Deus. E Deus concede essas oportunidades, né? Para que a gente realmente vá se adaptando e vai aproveitando aí as oportunidades para lidar com esses casos de maneira que seja mais satisfatório, né? O bênção de Deus mesmo. Que bom. E a irmã também se aprofundou bastante, né, pastor? Eu estou vendo que vocês, né, estão realmente... Isso. Pronto, nós também temos uns 10 minutos aqui, então, porque o nosso tempo ele é limitado a 1 hora, viu, a live. Uma vez eu estava fazendo a live aqui, aí no final eu falei, vou orar. Quando eu orei, abri o olho, não tinha mais ninguém, tinha travado. Acabou o tempo, eu não sabia. Mas enfim, né? Então assim, as mães, né, ou familiares que lidam, a tia Cris, que participou bastante com a gente aí, ela tem um transporte escolar, né? E ela disse que lá no carro dela tem bastante pessoas, ou tem crianças que ela lida também. Então, assim, que esperança, né, essas pessoas podem ter? Essa palavra de esperança para essas pessoas aí. A Mila Viana até citou aqui, né, que muitas crianças com o TEA, os pais, na verdade, precisavam de acompanhamento psicológico, né? Então, realmente, que palavra aí, né, que podemos finalizar de esperança para as pessoas que estão lidando diretamente com crianças com espectro autista. Ok, a nossa recomendação é que, se observou um destes sinais em seu filho, o primeiro passo é encaminhá-lo ao pediatra, ao neuropediatra. O neuropediatra, identificando e fazendo o diagnóstico, obviamente vai passar o acompanhamento das terapias com fonoaudiólogo, com psicólogo, com a psicologia e com a terapia ocupacional, e em alguns casos com fisioterapeuta. Então, esse é o caminho a ser utilizado, né? O meu primeiro conselho é que os pais devem conhecer seus filhos, entender suas dificuldades e limitações, mas não devem limitar os filhos, devem ajudar, devem incentivar e devem fazer os seus filhos conquistarem grandes e pequenas coisas. Cada pequena conquista é um grande milagre. Então, os pais devem estabelecer um canal de comunicação, criar estratégias para estar com os filhos, ser tolerante às frustrações, ser persistente, consistente, orientar a família, as pessoas que seu filho, que a criança no espectro autista é diferente. É preciso ter sensibilidade, ter afeto, ter firmeza e segurança, porque os nossos filhos são bênçãos de Deus. Os pais precisam estar emocionalmente estáveis, então é muito recomendável que os pais procurem cada vez mais estar bem espiritualmente e emocionalmente para que possam cuidar dos filhos, né? O transtorno do espectro autista não determina e não define quem seu filho é. Então, quando eu olho para o meu filho, eu não vejo uma criança autista, eu vejo apenas o meu filho. Então, o transtorno que ele tem não determina quem ele é. Então, o melhor remédio é o amor.
O melhor remédio é o amor. A melhor terapia é a sua presença. O melhor resultado é aquele que você constrói com o seu filho. E a palavra de Deus, nós cremos, e essa é a mensagem de esperança. Nós cremos na soberania de Deus. Tudo é para a glória de Deus. Qualquer luta, qualquer enfermidade que nós enfrentamos com os nossos filhos é para a glória de Deus. Nós cremos também na doutrina da providência de Deus. Deus proverá tudo quanto nós precisamos nesta vida. Tudo, tudo, Deus proverá. E nós cremos também na glorificação. Na volta de Cristo, nós seremos glorificados. Então, não haverá autismo no céu. Não haverá o transtorno do autista no céu. Essa é a fala que conforta e consola meu coração todos os dias. No céu, meu filho, eu hei de ver o meu filho glorificado, restaurado, para louvor da glória dele. E eu quero deixar 2 textos da palavra de Deus, que é o texto de Romanos capítulo 8, versículo 28. Nós sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. E Apocalipse 21, 4. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas, não haverá o transtorno do espectro autista no céu. Amém. Cristo levou todas as nossas enfermidades. Ótimo, bênção, né? Pastor, vocês são um exemplo realmente disso, né? De pessoas que entenderam, né? Como você acabou de dizer, o propósito de Deus, né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor, né? E nós percebemos realmente o amor que vocês têm demonstrado para com Miguel, né? E graças a Deus, né? Miguel tem sido bênção de Deus, né? E certamente, né, será um instrumento, né, que Deus já tem usado, obviamente, mas, né, para a glória dele, né? Que bom. E certamente é esse, né? O caminho é amá-lo, como colocou aí mesmo, perfeitamente. Então eu quero dizer também, né, para os pais, né, e todas as pessoas que estão aí, né, nos assistindo, que realmente coloquem sua esperança no Senhor, né? As coisas que enfrentamos no nosso dia a dia não podem definir, né, a nossa fé ou vivermos pelas circunstâncias, mas vivemos realmente pelo amor, pela graça de Deus, né? E aqueles que creem no Senhor Jesus, né, poderão, né, tranquilamente, né, como o pastor muito bem colocou, viver essa esperança, né, do céu, onde Deus vai restaurar todas as coisas, né? Mas enquanto aqui vivermos, que possamos aproveitar realmente para testemunhar, para mostrar o amor de Deus, né? E a gente vê, né, o amor de Deus em Miguel, a gente vê o amor de Deus no pastor, obviamente, né, nossa irmã Fabiana, que tem demonstrado esse carinho, né, pelo reino de Deus, viu? Então que Deus abençoe muito a família de vocês. O pessoal falou que colocaria aqui, pudesse continuar com a live, fazer outra live, mas eu acho que a gente pode fazer outro dia, né? Sim. Talvez não hoje. Mas eu quero agradecer de coração. Eu ia falar dos efeitos colaterais das medicações. Vamos combinar um negócio? Vamos combinar uma coisa aqui? Vocês podem ficar mais um pouquinho, pastor? Posso sim. Então vamos fazer o seguinte, ó. Porque algumas pessoas pediram aqui, eles estão até querendo ver Miguel cantando, viu? Então prepara aí, Miguel, gogó. Mas ó, deixa eu falar aqui, pastor. A gente vai continuar a live. Se a live parar, eu também nunca fiz isso, né? A gente faz uma outra em cima dessa aqui, continua. Perfeito? Porque algumas pessoas estão colocando aqui essa questão de se interessar mais pelo assunto, e realmente é um assunto, como eu falei no começo, muito importante, né? E como você tem mais material aí para nos ceder, né? Falar sobre os efeitos colaterais, faça aí, fique à vontade, depois a gente pode se travar e acabar, a gente continua, faz outro, não tem problema não. Aí o pessoal volta de novo, viu, gente? Vocês prometem voltar. E Miguel vai cantar na segunda live, tá certo? Ótimo! Pronto, vamos lá, pastor, fica à vontade. Eu queria fazer uma observação. Eu queria fazer uma observação muito importante. Pronto, observe. Verdadeiramente,
É Aí, verdade. ó. Tá vendo? Já está contando a história já. Oi. Mamãe, papai. Oi, vem cá, venha ver o pastor. Pastor Vilvânio, venha. Vem cá, Pronto. De Santo Antônio de Jesus, venha falar com o pastor. Dê boa noite. Davi que matou Golias. É verdade. Ô, rapaz, foi Davi que matou Golias. Muito bem, Miguel. Pode falar, Miguel. Oi, Miguel. Tudo bom, meu irmãozinho? Boa Aí, ó, noite. tem muito... Ele. Ok. Fala. Pode... Ele, Davi que matou Golias. É Foi verdade. mesmo? Porque Tá vendo? Davi Que matou confiou. Golias. Porque Davi confiou. Meu Deus. Confia em Deus, rapaz. Confiar em Deus é a melhor coisa que tem. Não tem Golias que resiste, viu? É verdade. Olha, Sim. A sua observação. e como uma pessoa que serve a Deus, que busca a Deus com todo entendimento que eu tenho buscado, a gente sabe que tudo vem do Senhor, né? Das próprias mãos dele, nós o devolvemos. Uhum. Então, sabe-se que o conhecimento hoje, nós estamos numa era, numa geração que, graças a Deus, o conhecimento está acessível a todo mundo. E hoje está muito fácil para a gente conseguir fazer com que os nossos filhos que estão no TEA progridam, avancem, sabe? Sem medo. Porque o conhecimento que vem de Deus é libertador. E, acima de tudo isso, o Senhor tem nos dado embasamento, suporte, força que vem dele, não vem de nós, vem dele, puramente. Então, em 2 anos e meio que nós temos de diagnóstico de Paulo Miguel, que vai fazer agora no fim do mês 2 anos e meio, Paulo Miguel não falava, Paulo Miguel não aceitava toques, Paulo Miguel não deixava que ninguém abraçasse ele, sabe? Paulo Miguel tinha um quadro de comprometimento no autismo de que, se ele fosse contrariado, ele ia com tudo, jogava a cabeça na parede, se jogava no chão, gritava muito. Então, hoje, verdadeiramente, o que nós temos visto, além de todo o conhecimento que nós temos buscado e colocado, né? Como eu disse, o caminho das pedras que o Senhor tem colocado para que a gente fique firmado nessas rochas, é que verdadeiramente a boa mão do Senhor na vida de Paulo Miguel, sabe? Amém. Quando o diagnóstico veio, eu prometi a mim mesma, o autismo não vai ser maior que Paulo Miguel, nem maior que o Deus de Paulo Miguel. E eu falo isso para todos aqueles que me conhecem, que têm vislumbrado o progresso e a vida de Miguel. Então, eu falar são palavras que a gente fala, mas que são lançadas ao vento. E essas palavras frutificam. E que o fruto verdadeiro, né, que verdadeiramente é a prova de que o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, é que Paulo Miguel tem progredido e avançado maravilhosamente, divinamente. Então, eu sou muito grata a Deus primeiramente e a todas as pessoas que Deus tem colocado na minha vida, que tem me ensinado um pouquinho, sabe? Às vezes a gente experimenta pequenas coisas, mas que essas pequenas coisas, quando vêm para acrescentar, a gente verdadeiramente vê um milagre acontecendo. E realmente, Paulo Miguel tinha uma TEC, que é um teste que a gente avalia o comprometimento da criança no TEA, de 72. Depois do exame de Paulo Miguel, que é quando a criança está num nível moderado, que ela não conseguia falar, não conseguia verbalizar, não conseguia interagir, não conseguia segurar um lápis, segurar uma colher para comer, sabe? Abrir a geladeira para pegar uma água, que hoje ele faz tudo independentemente. Sentar num vaso, uma coisa tão simples. Sentar no vaso para fazer o número 2. Então, verdadeiramente, Deus tem me colocado na minha vida pessoas, e eu tenho também passado para muitas mães do grupo da GAPS com a Aline, uma linda que tem dado todo um suporte incrível, que também é mãe de autista, que também do acordar ao deitar tem passado por uma
uma rotina pesarosa que o autismo nos impõe, mas que ele nunca deve ser maior que nós e nem maior que o nosso Deus. Amém. Então, o que eu digo para as mães é: vivam um dia de cada vez, porque ansiedade define, intensidade define. O quê? O fundo do mar ou a selva? O leão, ele mora na selva. Tá vendo? Tem que dar atenção o tempo todo. Não pode ignorar. Porque ano passado ele ainda não conseguia fazer isso. Então, quando eu vislumbro meu filho se comunicando